Graças a Deus, porque o Senhor é aquele que nos fez a doação maior. Graças a Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu vou trazer uma mensagem aqui, baseada no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Só esse versículo, a maioria dos cristãos conhece esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é um resumo do Evangelho, porque diz que Deus amou o mundo, que Deus amou as pessoas, amou a humanidade, amou o ser humano de uma forma tão profunda, amou tanto, tão intensamente, que ele deu o Filho dele por nós. E é assim, de fato, que Deus ama. É um amor total, é um amor radical, é um amor doação. Ele nos amou de tal maneira que ele quis dar o melhor dele, dar o seu melhor. Ele nos deu o seu Filho. E na carta de João ele diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele é a fonte, né, de todo amor, de toda a graça, toda a misericórdia. E ele amou a gente a ponto de nos dar o seu Filho. Jesus veio como expressão do amor do Pai. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ainda João também, nesse capítulo 1, ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente pode refletir assim: Deus nos amou tanto que nos deu o seu único Filho. A doação máxima do Pai. E o próprio Jesus, na condição humana, ele entregou-se a si mesmo. Ele escolheu obedecer o Pai como um ato de amor ao Pai e a nós. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Eu estava refletindo sobre isso, né? Deus deu o seu próprio Filho. Me lembrei de uma passagem, um livro chamado O Fator Melquisedeque. É um livro belíssimo, de Don Richardson. É um missionário americano, ele é sociólogo, um cara muito preparado, ele escreveu outros livros também, O Totem da Paz. E ele conta, neste livro, uma experiência que ele teve em 1962. Ele e a esposa, Carol, foram para a Nova Guiné pregar o evangelho como missionários. E a Nova Guiné, naquela época, ainda não era... o evangelho ainda não tinha atingido
aquela área, é um semicontinente, né? Tipo uma ilha gigante, que tinha milhares de pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. E ele foi com o filho deles, chamado Estevão, e lá coube a ele pregar para uma tribo Savi. E os Savis, eles é uma tribo que tem uma cultura rara, que eles são canibais e também são caçadores de cabeça. Os antropólogos conhecem aí, estudam, né? Em geral, os caçadores de cabeça não são canibais. E também os canibais não são caçadores de cabeça. São tribos que matam. Os caçadores de cabeça, o cara mata, mas não come. E ele corta o crânio e ele faz coleção de crânios, né, os caçadores de cabeça. Essa tribo dos Savi, eles fazem as duas coisas. Caçam, matam, comem e pegam a cabeça como troféu. E ele foi lá pregar o evangelho. E ele chegou lá, o Dom Richardson, e se deparou com uma situação muito diferente. Porque nas primeiras tentativas que eles fizeram de transmitir o evangelho foram frustradas, porque os Savi, eles tinham uma cultura de admirar a traição. Então, eles eram mestres na traição. Eles se faziam de amigo e conseguiam manter uma ilusão de amizade durante um tempo, e tipo engordando a presa, e a vítima, né, junto àquela amizade, um dia eles estavam visando aquele dia da matança. Um dia, repentinamente, ele ia matar, cortar a cabeça e comer a vítima. E esse tipo de mentalidade, de cultura, de valor cultural, colocava Judas como herói. Eles tentaram pregar o evangelho e os Savi acharam Judas o máximo, porque traiu Jesus. E aos olhos deles, Jesus não passava de um tolo enganado, que era objeto de riso. E eles aí ficaram no maior impacto, porque começaram a orar pedindo a Deus, porque eles tinham dois problemas. O primeiro é como é que eles poderiam pregar o evangelho para aquele povo com uma cultura tão, vamos dizer, perversa. E o segundo problema é, será que aqueles Savi não estavam engordando a presa, ele, a mulher e o filho, e fazendo de amizade para, na hora, passar a faca neles? Eles aí ficaram em oração. E pedindo a Deus uma saída, uma solução. E é interessante esse Dom Richardson, nesse mesmo livro, Fator Melquisedeque, ele diz que em todas as culturas, Deus colocou um proto-evangelho, que é alguma vivência, alguma história, alguma tradição muito antiga que traz a marca, uma marca de Deus, que traz uma mensagem de Deus, que está lá dentro daquela cultura. Então, eles já foram missionários em várias culturas diferentes, e eles sempre encontraram essa conexão. Nos Savi estava difícil. Mas, por fim, o Senhor iluminou eles e eles descobriram que os Savi tinham um método especial de fazer a paz e de evitar os surtos de traição. Era quando um pai pegava um filho e oferecia ao outro grupo. E eles chamavam esta criança, criança da paz. E quando acontecia isso, de um pai oferecer um filho,
não só as diferenças antigas eram canceladas, anuladas, como também prevenidas futuras ocasiões de maldade, de traição e de canibalismo. Enquanto aquela criança estivesse viva, prevalecia a paz entre aqueles grupos. E aí, eles enxergaram aí o proto-evangelho e passaram a comunicar o evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o derradeiro filho da paz. E eles usaram alguns textos bíblicos, tipo assim, aquele texto de Isaías, capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Príncipe da paz. Louvado seja Deus. Porque Deus nos deu o seu Filho, como uma criança da paz. Os sabios entenderam claramente a mensagem do Evangelho, porque assim é que eles faziam a paz contra um grupo oponente e cancelavam as dívidas e faziam como que um pacto, uma aliança de não traição. E aí o Evangelho encontrou um canal, uma conexão nessa experiência na cultura dos savis, e eles ouviram a palavra. Eles usaram também o texto de Romanos, capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa linda. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados de Deus. E Deus nos enviou o seu Filho, o príncipe da paz, a criança da paz, para cancelar as nossas dívidas e fazer uma aliança de paz para conosco. E a partir dessa conexão que eles tiveram com os savis, o Evangelho entrou, começaram a se converter, e eles não mais consideravam Judas um herói, porque eles começaram a ouvir a palavra e eles entenderam que Judas traiu a criança da paz. E este era o crime mais hediondo que poderia haver na cultura dos savi, quando eles traíam aqueles que haviam dado uma criança como criança da paz. Então eles passaram a rejeitar Judas e olhar Jesus como o príncipe da paz. Naquele tempo, naqueles anos, 2/3 do povo savi se converteu e aceitou a palavra do Senhor. E era interessante, quando um pai oferecia uma criança a outro grupo, a outra família, essa família punha a mão na criança e dizia: nós recebemos essa criança da paz, como base da paz, como base da aliança. E aí o Dom Richardson diz que muitos savis puseram a mão no Senhor Jesus por meio da fé e o receberam como a criança da paz, receberam Jesus como seu Salvador, como a base da paz entre eles e Deus. Coisa linda. Neste texto diz: todo aquele que nele crê não perece. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Coisa linda o amor de Deus. Esse amor que mobiliza as pessoas a ir até os confins da terra, como no caso desse homem, Dom Richardson. Quem não leu ainda o Totem da Paz, ou esse Fator Melquisedeque, procure ler, vale a pena, é belíssimo. E ele com a família toda dele foi para o meio de canibais, caçadores de cabeças, para dizer que Jesus é o príncipe da paz. Esse amor de Deus está em nosso coração, porque Ele ama você. Quando você prega o Evangelho, você está propagando esse amor. Quando você leva essa mensagem, você está distribuindo essa paz. Você está levando a criança da paz, que é Cristo, o príncipe da paz. E todo aquele que nele crê não perece. O homem está perdido. O homem, depois da queda, se afastou de Deus e tem a sua vida um tempo. E a Bíblia ensina que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Fala isso lá em Hebreus 9, 27. Então, se o homem que está perdido morre sem o Salvador, morre sem o príncipe da paz, ele não se reconcilia com Deus. E ele sofrerá a condenação, sofrerá o juízo. Esta é a condição natural de todo ser humano, criatura de Deus. Porém, quando recebemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então tornamo-nos filhos de Deus. Somos reconciliados com Deus. E pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue dele derramado, nossos pecados são cancelados. Veja o que Paulo diz em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus quer que todos se salvem. E Ele chamou você e eu, chamou a todos nós para sermos agentes desta salvação, sermos canais, missionários no nosso trabalho, na nossa família, porque Deus quer que todos se salvem. E diz no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 3 a 6. Então, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não vai perecer, não vai incorrer no juízo, não vai para o inferno, não sofrerá o juízo de Deus. Porque vai ser salvo. Jesus é o Salvador, Jesus é o sacerdote, Jesus é o Messias, é o Cristo que intercede por nós, em nosso favor, perante o Pai, perante a justiça e a ira divinos. Este é o plano da salvação. Este é o Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova. Então, Jesus é a boa nova de Deus para nós. É a revelação do amor de Deus. Porque Ele é seu Salvador. E aí você não vai incorrer em condenação. Uma coisa que eu gostaria de chamar sua atenção é que
Às vezes, as pessoas, os crentes, os cristãos, eles enfatizam de uma maneira tão intensa essa mensagem do amor de Cristo, da graça de Cristo, que eles passam a achar que Deus é bonzinho, que não haverá juízo. Também porque Deus não exerce o juízo imediatamente contra os maus, contra os ímpios, contra aqueles que blasfemam contra ele, contra aqueles que matam, que roubam, que oprimem o povo. Deus não exerce juízo imediato. Pai, bola, bateu, levou. Não. Aí as pessoas ficam achando que não vai ter juízo. Porém, aos homens é dado viver uma só vez. E depois da morte, vem o juízo. O juízo de Deus virá sobre você se você não receber o príncipe da paz. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. E neste ponto o Evangelho é forte. Porque o juízo de Deus será forte, radical, condenação eterna. Então, nós cristãos podemos nos alegrar, celebrar o amor de Deus, sermos gratos pela salvação, mas não devemos esquecer que Deus é juiz. Precisamos desenvolver o temor do Senhor no nosso coração, ter reverência, respeito, noção mínima da ira de Deus. Com Deus não se brinca. Devemos render nossa vida a Ele com amor, com gratidão, mas com temor no coração, com o devido temor no coração. Veja o que Moisés fala no Salmo 90, versos 11 e 12. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem conhece o tamanho da majestade de Deus, da ira, da cólera de Deus, a ponto de temer a Deus, honrar a Deus devidamente? Daí Moisés diz no verso 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por quê? Por que você vai ser sábio se você sabe contar os seus dias? Porque se você sabe que você vai morrer, não fica na ilusão de que a vida é para sempre, que a diversão é para sempre, que tudo vai durar para sempre. Não vai. A juventude não dura para sempre. A saúde não dura para sempre. Tudo que a gente faz, que a gente conquista, vai passar. A vida não dura para sempre. Então, o que Moisés está dizendo é que se a gente tem clareza da nossa finitude, se a gente está de bem com a nossa humanidade, que a gente sabe, conta os nossos dias sabendo que teremos um fim, e a gente se rende a Deus, a gente vai temer a Deus. E se a gente teme a Deus, a gente vai ser sábio. Diz Salomão lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse evangelho é glorioso, porque Deus nos deu o seu único filho. E quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna, sai do status de criatura de Deus para a condição e o status de filho de Deus. Filha de Deus, porque o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Você herda a natureza de Deus. Teremos a vida eterna. Não vamos perecer.
Quem aceita Cristo como seu Salvador vai viver para sempre. Você pode se perguntar, mas pastor, eu já vi muito crente morrer. É claro que vai morrer. Mas assim como Cristo ressuscitou, na volta de Jesus, aquele que nele crê ressuscitará. E ressuscitará com um corpo semelhante ao de Cristo, com um corpo eterno, que não mais vai passar pela corrupção do envelhecimento e da morte. Um corpo semelhante ao de Jesus. Terá a vida eterna. Viveremos eternamente com Deus e com Cristo aqui nesta terra. Esta terra será transformada, será renovada, a poluição vai ser cancelada, vai acabar. Por isso o Evangelho é uma boa nova. A nova da paz de Deus, do perdão dos pecados e da salvação eterna, o livramento do juízo. E hoje que nós vamos tomar a ceia, nós comemoramos tudo isso que Cristo é, tudo isso que o Evangelho é, a morte de Jesus, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Nós comemoramos a ressurreição, porque ele venceu a morte. Nós comemoramos a ascensão aos céus, porque ele foi e se assentou no trono com o Pai. E nós comemoramos a volta do Senhor. Ele vai voltar e vai reinar. E quando ele voltar, nós ressurgiremos se tivermos mortos. E se não tivermos mortos, nós seremos transformados. Abra seu coração, abra sua mente, como o povo sabia, entendeu a mensagem do Evangelho naquela questão que eles tinham, aquela maldade, aquela perversidade toda, de serem canibais, caçadores de cabeça, mas eles tinham na cultura deles uma maneira de acertar a paz, de fazer uma aliança de paz, que era oferecendo o filho, a criança da paz. E Deus nos ofereceu o filho dele, Cristo Jesus, príncipe da paz. Abra sua mente, abra seu coração, celebre isso. Este tempo de fim de ano, festas natalinas, celebre isso, porque é muita coisa. É glorioso pertencer a Cristo, pertencer a Deus, nos reconciliar com Deus através de Jesus. E também, abra sua mente, seu coração, para ser um agente da paz. Como Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você leva a mensagem do Evangelho, você leva o príncipe da paz. Você leva aquele que é conselheiro, salvador, Deus forte, maravilhoso. Você leva o príncipe da paz. Seja também você um vaso de bênção para a sua família neste final de ano. Perdoe os pecados, peça perdão, cancele em nome de Jesus as dívidas e leve para a sua família a mensagem da paz, a mensagem do perdão, da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe e Ele te dê essa paz gloriosa que há em Cristo Jesus. Amém.